né, que são conhecedores técnicos dos assuntos. Vocês conseguiram sentir mais ou menos qual é o cenário em termos de patrocínio e outras arrecadações para 2019? Sim. Esses cálculos todos eles foram feitos pelo Adriano Mendes, que é o vice-presidente de controladoria, mas que na prática funciona como um diretor financeiro, não remunerado. Infelizmente o Vasco ainda é amador em vários dos seus cargos. E esse plano montado por ele só vai funcionar se o Vasco arrecadar muito mais. O Vasco fez ali, ele mostrou pra gente uma projeção, a gente não colocou na tela porque ia encher de número a tela do nosso espectador, mas ele tem que aumentar a receita com o jogador, com patrocínio, com bilheteria, com sócio-torcedor e na maioria dos casos ele tem que mais do que triplicar o que já tem. É factível ou está havendo um otimismo exagerado nessa projeção? Duas temporadas, por exemplo, você tem esse ano, você parte de um cenário de venda de jogador que é irreal por causa do Paulinho, em que você bateu 100 milhões, 101 milhões de venda de jogador. Mas você tem ainda assim uma projeção em 2 ou 3 temporadas de 40 milhões em venda de jogador. Exato. Você não tem uma segurança de que isso aconteceria, né? Mas essa nunca tem, né? Não, o jogador nunca tem, mas as plano outras. de recuperação nesses moldes, então, ele passa por isso. Você passa por um aumento do trio de licenciamento, patrocínio também por vezes duplicando ou até triplicando. Sim. Não é simples, né? Não é simples. Ela é factível. Esse é um ponto que até que a gente divergiu lá, né? eu e os diretores do Vasco. Porque se você olhar para a história do Vasco, não. O Vasco nunca conseguiu fazer essas receitas. Nunca. Nos últimos 20 anos. Né? Exceto na época do Bank of America, que entrava muito dinheiro no caixa, o Vasco nunca conseguiu fazer esse aumento. Mas isso é 2000. Isso é no início dos anos 2000. Sim, mas eu quero dizer assim, 2001, 2005, 2010, 2015, o Vasco nunca teve esse aumento tão alto. Os diretores eles estão otimistas, eles fizeram essa projeção olhando para outros clubes. Então, se o Vasco tiver o mesmo resultado que conseguiu o Flamengo e outros bons exemplos no futebol, elevando essas receitas muito rápido, dá para chegar. O Vasco tem a vantagem de que tem uma torcida enorme, uma torcida que está carente, está maltratada, mas é uma torcida enorme, né, que consome bastante, é uma torcida espalhada pelo país, então isso também é uma vantagem. Mas, assim, esse é um ponto, aonde pode dar errado todo esse plano do Vasco? É aí. Fazer dinheiro novo. É fazer o dinheiro entrar. A gente tem também um gráfico de equacionamento de dívida do Vasco em milhões de reais, e aí já com algum resultado, partindo de 2017, portanto, um ano em que a dívida do Vasco era maior do que a atual. Já se conseguiu pagar algo dessa dívida do Vasco da Gama. Em 2017, o Vasco tinha 586 milhões de reais em dívidas. Em 2018, esse número passou para 506. Portanto, temos aí uma queda de 80 milhões, que é bem significativa para o orçamento que o Vasco tem para a temporada. E aí a projeção para os anos seguintes, seguindo uma lógica mais ou menos que existiu entre 17 e 18. 19 com 432 milhões, 2020 com 330, 2021 com 243, 22 com 192, 23 com 152 milhões em dívidas e 2024 com 133 milhões em dívidas. Nesses 2, 3 primeiros anos, essa é uma dívida de um peso muito grande, porque ela é mais do que dobra a receita anual do clube. Sim. Então, para você lidar com uma dívida desse tamanho. O que eu acho disso é que o Vasco ontem deu um passo aí sim importante, que é a tentativa de começar a modificar a percepção que o mercado tem do Vasco. Eu pelo menos no tempo que eu trabalho, eu nunca me vi diante de tantos números do Vasco sendo revelados de uma maneira transparente para o mercado, uma tentativa de dialogar com o mercado e com o meio externo, que a gente não via na imagem daquele clube fechado, pouco transparente, de uma gestão que você tinha muito pouco acesso à informação. E eu acho que esse passo para você atrair investidores e começar a realizar essa necessidade, inclusive, de trazer receita nova, ele pode ter sido dado ontem. O Vasco fez uma exposição no auditório da Bolsa de Valores do Rio, enfim, tentando dialogar com o mercado e se abrir para o mercado. Mesmo mostrando uma situação ainda grave, isso é um passo que pode modificar essa percepção e de ser um clube, de um ambiente mais confiável e convidativo para investimento. Né? Sim, sem dúvida. Ali no endividamento, assim, a gente está dizendo aqui que todo esse plano pode dar errado. Mas o que é legal de mostrar é que, pelo menos no primeiro ano do Alexandre Campelo, o Vasco teve um lucro de 66 milhões, e isso o Vasco nunca teve, mas nunca teve até 96, né? O Vasco conseguiu reduzir 80 milhões em dívidas, o Vasco conseguiu reduzir o endividamento bancário, que é um endividamento bem perigoso. Então, o que eles fizeram ontem foi chegar ao mercado e dizer, olha, a gente deu o primeiro passo, mas a gente tem pela frente vários passos a serem dados ainda.
vai ser muito difícil o Vasco seguir esse planejamento à risca, porque tem que levar receita e tudo mais. Mas pelo menos eles mostraram que, olha, no primeiro ano, que é o ano mais difícil, o Vasco já conseguiu ter um lucro, esse lucro já foi usado para pagar dívidas, foi usado com responsabilidade e teve algumas outras coisas que eles apresentaram na reunião que são interessantes. Então, o Vasco hoje tem um sistema da TOTOS. Parece uma coisa muito técnica, mas basicamente é um software que controla entrada e saída de dinheiro, estoque, almoxarifada, porque o que acontece no clube de futebol? Tem muita despesa desnecessária, porque o almoxarifado fica lá à toa. Aí chega o vice-presidente, não, vê tantas camisas do Vasco aí, claro, isso tem custo. O Vasco ele paga pelas próprias camisas. O Vasco, quando entra em campo para jogar, ele tem que comprar o próprio material. Quando ele põe material no clube, ele compra esse material. Então, todo esse ralo de dinheiro acontecia em São Januário e era grave. Quando ele coloca um software de gestão, coloca um controle, não, você não pode mais tirar a camisa sem passar pelo sistema. Você não pode mais fazer um pagamento para um intermediário sem passar pelo sistema. Então, você começa a controlar e isso o Vasco não tinha. Né? E quando a gente fala, por que o Flamengo tem dado certo? Por isso. O Grêmio, a mesma coisa. Então, tem algumas mudanças na gestão do Vasco que são invisíveis ao torcedor. Né? O torcedor está preocupado com a permanência do Martin Silva, né? Com achar no patrocinador master, mas tem mudanças nesse primeiro ano que dá para a gente olhar com otimismo daqui para frente, porque o Vasco nunca passou por isso. E esse ponto da imagem é bastante importante. Né? O fato do Vasco ter feito esse evento na Bolsa de Valores e não em alguma sede, né? não alguma festa para conselheiros, o fato dele apresentar isso primeiro para o mercado e depois para o conselho, o conselho vai ter a mesma apresentação amanhã. Né? O fato dele ter priorizado o mercado, o Vasco nunca fez isso antes. Né? Então, são alguns motivos de otimismo para ver aquele plano e aquilo pode dar certo. São demonstrações de transparência e profissionalismo essenciais no processo de captação de parceiros, de patrocínios. Martim, é assim que você vê? Não, o simbolismo do ato importa nesse caso. Claro, né? Eu me preocupo com esse excesso de otimismo, porque no caso do Corinthians, por exemplo, foi o que aconteceu com as projeções de arrecadação com o estádio do Corinthians eram muito acima do que a realidade mostrou. O Corinthians achava que ia vender todos os camarotes por um valor altíssimo. X e não vendeu quase nenhum, e os que vendeu foi por muito pouco. Então isso... Por falar em estádio, nessa apresentação do Vasco, como disse o Rodrigo Capello, também houve a apresentação de um projeto para a reforma de São Januário, que é um estádio histórico do futebol brasileiro e do Rio de Janeiro. A seleção brasileira já jogou lá várias vezes, treinou lá, um estádio que recebeu Getúlio Vargas no dia do trabalho. Né? Enfim, é um estádio que tem muita história e é tombado por causa disso. E até a questão do tombamento surge quando se fala numa reforma de São Januário. Estamos vendo aí uma arte demonstrando como seria o estádio de São Januário depois dessa reforma. Mais factível ou menos factível do que o equacionamento da dívida do Vasco, a construção de um estádio assim? Olha, o primeiro detalhe importante é que a gente não deve encarar esse plano como uma reforma, um projeto de reforma, porque um projeto de reforma nós vamos ter 4 anos, vai custar 400 milhões, vamos tirar o dinheiro daqui e vamos fazer tudo de uma vez. O Vasco não vai fazer tudo de uma vez. Isso é claro, não vai acontecer. O que o Vasco apresentou é um plano diretor. As cidades têm isso, mas os clubes de futebol não fazem isso para o estádio. O que isso significa? Como a gente não tem dinheiro para fazer tudo de uma vez, e também a gente quer evitar uma situação em que, por exemplo, o Alexandre Campelo quer ampliar o marketing. Ele precisa de uma sala maior para seus funcionários. Ele vai fazer um puxadinho dentro do estádio para colocar essa sala com mais gente. Daqui a 5 anos, quando você for reformar São Januário, você vai ter que derrubar esse lugar, você vai ter que refazer, então você vai jogar dinheiro fora. Em vez de ficar jogando dinheiro fora com puxadinho, vamos fazer um plano diretor que vai setorizar, fazer várias fases, né? Naquele vídeo que a gente acabou de assistir, tem um trecho bem importante, que é aquela das partes azuis. Sim. Cada uma daquelas é uma fase da construção, da reconstrução. Foi logo a primeira tela que a gente viu. Logo a primeira tela, é a tela mais importante. Porque ali, essas são as fases, o plano diretor é esse, aí conseguiu dinheiro para fazer tal fase, faz executa ali. Essa executa. Executa a segunda, a terceira, a quarta, e ao longo do tempo, conforme a disponibilidade financeira, São Januário vai sair. Vai levar quanto tempo? Ninguém sabe. Assim, a própria diretoria do Vasco não sabe, porque não é um projeto para começar e acabar na gestão do Campelo. O Campelo não vai estar lá para cortar a fita na apresentação. Não vai.
Tanto que o sonho Mas é um certo altruísmo político importante também, que a gente não costuma ver dentro dos clubes de futebol. Tanto que o sonho ali, o ideal era que tudo estivesse pronto no centenário de São Januário, né? Que é em 2027. Pois é, que é um prazo longo, mas um pouco mais factível do que até pra você dizer que o estádio vai ficar pronto agora. Uma visão de futuro, assim. Até para você trazer também de receita nova, São Januário precisa de uma modernização, porque é difícil você desenvolver muitas ações comerciais ali no estádio pelo modelo de estádio que ele é, pelo tempo que ele tem. Ele é um monumento importantíssimo do futebol brasileiro, mas para que você o transforme numa fonte, numa unidade de negócio do clube, ele precisava ser reformado. O tombamento da fachada não atrapalha em nada nesse processo. Não atrapalha porque a fachada é tombada. A fachada é tombada e ela então, fica. A fachada tem que ser preservada, né? Aquela fachada de São Januário. Mas a parte de dentro não. Então o Vasco pode reformar todo São Januário desde que deixe a fachada lá. E aí, entrando na parte mais pessimista, onde pode dar errado? É na captação do dinheiro para fazer essas fases todas. Porque o modelo que o Vasco está pensando, isso ainda é um pensamento, o Vasco está estudando isso não foi anunciado ontem. Como é que a gente vai tirar dinheiro disso? Vamos fazer um fundo imobiliário. Fundo imobiliário, muita gente não sabe como funciona. Você investe o seu dinheiro, por exemplo, num shopping. E aí a sua remuneração ela vai estar condicionada ao desempenho comercial daquele shopping. Aplica isso a São Januário. A tal fase, a fase dos camarotes, a gente vai captar tantos milhões com fundo imobiliário e as pessoas que investirem dinheiro ali, elas vão recuperar esse dinheiro com base no desempenho comercial dos camarotes. Tá? Nos camarotes, é factível que isso possa acontecer. Mas, por exemplo, tem um ginásio poliesportivo nesse projeto que não vai gerar muita receita. Então, você não vai conseguir viabilizar ele por meio de um fundo imobiliário. Você vai ter que encontrar alguma outra maneira de funcionar. O Vasco ainda está estudando isso. Né? Então, como a gente ainda não sabe nem de onde vai vir o dinheiro, de que maneira, quanto dinheiro, é por isso que o torcedor tem que ter em mente. É um plano para 2027 e o que é legal é que é um planejamento, uma palavra que o Vasco não conhecia até então. Mas começar a fazer festa, não, nós vamos ter um estádio pronto, não entra nessa não. A gente estava falando anteriormente sobre a possibilidade de obtenção de parcerias que impulsionem o futebol do Vasco, que é algo que preocupa mais o torcedor, é óbvio, porque ele lida com isso no dia a dia. Hoje, temos 25 anos do título do Palmeiras de 1993, conquistado com uma vitória por 2-0 sobre o Vitória, com gols de... Pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, aqui eu estou na minha página principal, onde hoje já ganhei R$ 1.360, ontem 651, só nesse mês de dezembro eu já ganhei R$ 4.535, no mês anterior até o dia 6 eu tinha ganhado R$ 2.462, então nesse mês de dezembro eu já estou melhor do que no mês de novembro. E aí aqui o meu saldo total, 19 mil, você já vê aqui, eu tenho já disponível 7 mil, mas eu não posso tirar, porque aqui para sacar eu só posso sacar R$ 1.900 por mês. Vou te mostrar aqui, ó. No mês 11 eu saquei 1.900, no mês 12 1.900 e aí em janeiro eu estarei sacando 1.900 novamente. Então, para você ver que não é mentira, eu vou voltar aqui na página inicial, porque aí muitos ficam falando, tira esse gordinho do vídeo, esse gordinho mentiroso. Então, ele não é mentiroso, dá realmente para você ganhar dinheiro pela internet, só depende de você. Então, entra aí na descrição desse vídeo e assiste aí o vídeo para você estar ganhando dinheiro também aí pela internet.